Oi, pessoal, essa é a nossa primeira aula sobre ditadura militar e nela a gente vai falar um pouco sobre os atos institucionais e também sobre como essa ditadura militar ou ditadura civil-militar ou regime militar construiu uma estrutura de vigilância e de repressão à oposição. Então, após o golpe militar de 1964, os militares eles vão assumir o governo brasileiro. Mas claro que eles não fazem isso sozinhos, sem apoio, né? Eles vão contar com o apoio primeiro, de vários partidos políticos, em especial a UDN e vários outros partidos menores ali na época, que vão ver nos militares uma oportunidade para eliminar a oposição. E, posteriormente, esses partidos então acreditavam que conseguiriam chegar ao poder. Não é isso que vai acontecer, a ditadura militar vai se manter no poder aí por 2 décadas. Além disso, os militares também contaram com o apoio daqueles setores que haviam auxiliado eles a darem um golpe no Brasil. São grandes empresários, grandes jornais, um grande apoio de setores mais conservadores da sociedade, um apoio grande também do governo dos Estados Unidos, que vai rapidamente reconhecer o governo dos militares como um governo legítimo. E já de começo, os militares eles vão começar, dentro da lógica deles, a eliminar aqueles que eles consideravam indesejáveis, tanto as pessoas como as instituições. Esse regime ele vai torturar, vai prender, vai matar, vai perseguir lideranças estudantis, lideranças sindicais, professores, funcionários públicos, artistas, jornalistas. O objetivo, então, aqui é a gente tentar compreender como que os militares vão estruturar no Estado as ferramentas para que eles pudessem se manter no poder, mantendo uma aparência de legalidade e perseguir a oposição. Para isso, eles vão restringir o direito político das pessoas e também começar a criar um sistema de vigilância. Uma das atitudes mais importantes, que a gente precisa compreender bem, são aquilo que nós chamamos de atos institucionais. O que é o ato institucional? É um decreto que partia da presidência, a partir dos militares, que era uma invenção dos militares, na verdade, os decretos, esses atos institucionais eram coisas que nem existiam antes, que vão impor, que se impõem como lei. Ou seja, basicamente os militares podiam escrever uma lei, impunham essa lei para as pessoas, sem passar pelo Congresso, por nada, e já de imediato esse decreto, esse ato institucional passava a valer para todos. O primeiro ato institucional, ele já é baixado logo no início do governo, o ato institucional número 1, de 9 de abril de 64, e esse ato institucional ele dava ao presidente o direito de o poder para suspender o direito político de qualquer pessoa por 10 anos, além de dar ao presidente o direito de cassar o mandato de parlamentares que eles considerassem indesejados, né, sem nenhum tipo de acusação. O presidente podia simplesmente ir lá e cassar o mandato de alguém, e dava também o direito de demitir funcionários públicos, civis ou militares. Então, já no começo, logo no dia seguinte, sai uma lista com mais ou menos uns 100 nomes de pessoas que iriam perder os seus direitos políticos ou que seriam cassados. E aí vários nomes vão estar lá, como do Brizola, por exemplo, Miguel Arraes, e vários outros políticos que vão perder os seus mandatos e os seus direitos já nesse começo de regime militar. Além disso, vários militares que não haviam aderido ao golpe também vão ser afastados nesse começo, assim como vários servidores públicos também, vários funcionários públicos. Além disso, esse ato institucional, ele estabelecia que as próximas eleições para presidente elas ocorreriam de maneira indireta. O que significa isso? Que não seria o povo que iria escolher o próximo presidente através de uma eleição, mas sim o Congresso, os deputados e senadores que escolheriam o próximo presidente. Agora você imagina a situação, né? Os militares deles deram a si, a junta militar que tinha assumido o governo deu a si mesmo o poder de cassar o mandato dos deputados. Então eles tinham cassado o mandato daqueles deputados que eles consideravam indesejados, e aqueles que eles permitiam que mantivessem o poder, né, que mantivessem os seus mandatos, seriam aqueles que iriam eleger o próximo presidente. Lógico que o Congresso, já sem aqueles que eram da oposição ao regime, vão escolher um candidato que havia sido indicado pelos militares, que no caso vai ser o general Castelo Branco. Então, com o Congresso já sem oposição, que havia sido cassado sumariamente pelos militares, o Congresso escolhe como próximo presidente o general Castelo Branco. E já no começo, então, a ditadura, o regime militar, começa a perseguir aqueles que eles consideravam subversivos.
Quem é subversivo? Né? Subversivo aí entre aspas. Para o regime militar é subversivo todo aquele que é contra o regime militar, contra os militares. São considerados pelos militares inimigos da nação. Tá? E também várias outras instituições vão ser declaradas ilegais, como por exemplo a União Nacional dos Estudantes, a UNE, que havia apoiado as reformas de base, vai ser considerada uma organização ilegal e vai ter que passar a existir na ilegalidade. Vários funcionários públicos, militares inclusive, que não haviam aderido ao golpe, vão ser aposentados sumariamente ou afastados do serviço militar, vão começar a ser perseguidos e ter sua vida complicada pelo regime. Além disso, é importante a gente entender também que esse regime dos militares, toda a ditadura militar, vai se basear num negócio que eles chamavam de doutrina de segurança nacional. Para eles, para os militares, o principal inimigo do país era o inimigo interno, que era aquele tal de subversivo, que eles consideravam, então, uma grande ameaça comunista. Então, de acordo com a doutrina de segurança nacional, que os militares acreditavam, a função deles principal era combater essas ameaças internas. Para isso, vai ser criado o SNI, o Serviço Nacional de Segurança, já no começo da ditadura militar, que tinha o objetivo, a função de investigar e de coletar informações sobre os inimigos subversivos do regime. Como isso era feito? Né? Primeiro, a ditadura ela incentivava que as pessoas dedurassem umas às outras, né? E, além disso, também haviam agentes do SNI que eram instalados em universidades, em repartições públicas, para vigiar o que as pessoas lá pensavam, falavam, como elas agiam, para saber se elas seriam consideradas ou não subversivas ou inimigas do regime. Já no campo da política externa, o regime militar vai se alinhar dentro daquele contexto da Guerra Fria incondicionalmente aos interesses dos Estados Unidos. Além disso, na economia, o principal objetivo dos militares era combater a inflação. Lembrando, a inflação é um aumento de preços. Tá? A inflação no Brasil, na época, é muito alta. Para isso, vai cortar os gastos do governo, significa que o governo não ia mais gastar, não ia mais investir. Além disso, vai aumentar impostos e vai comprimir salários, ou seja, vai diminuir, achatar ou evitar que os salários aumentassem. A inflação ela realmente diminui um pouco, mas mesmo que a inflação diminua, a situação do trabalhador, do assalariado, ela se complica bastante, porque o governo já não gastava mais, os impostos aumentaram e os salários não aumentavam. Né? Então, se o seu custo de vida aumenta, mas seu salário não, a sua situação começa a se complicar. Então, além do ato institucional número 1, os militares eles vão instituir mais 16 atos institucionais, então são 17 atos ao todo. Os mais importantes são do 1 ao 5, a gente já viu um, vamos falar agora do 2, o 3 e o 4, e mais para frente a gente vai falar do ato institucional número 5. Então, para entender o contexto, em 1964, os militares chegam ao poder através de um golpe, né, para instaurar uma ditadura civil-militar, como eu já expliquei antes, em outra aula. E em 1965 acontecem eleições no Brasil para governador. E nessas eleições de 1965, os militares perdem alguns estados-chave, os políticos apoiados pelos militares. E isso vai motivar os militares a restringir ainda mais as liberdades democráticas no país, que já tinham sido muito limitadas a partir de 64. Em 1965, então, vai ser imposto pelos militares o ato institucional número 2, o AI2. Esse ato institucional vai fazer o seguinte, vai fechar todos os partidos políticos que existiam no Brasil na época e no lugar deles vai criar 2 novos partidos. De um lado, a Arena, que era o partido onde estariam os políticos que apoiavam o regime militar, e do outro lado, o MDB, que era o partido de oposição permitida, aquela oposição que os militares permitiam que existisse. Por que a gente diz que era uma oposição permitida? Né? Vamos pensar o seguinte, se os militares tinham o poder de caçar o mandato daqueles políticos que eram oposição, será que o MDB realmente fazia uma oposição ou estavam ali políticos que não eram alinhados à ditadura, mas que também não dariam tanto trabalho assim? Por isso que a gente fala que era uma oposição permitida. Tudo isso, na verdade, servia para que os militares mantivessem uma aparência de democracia. Né? Eles impuseram o fechamento de todos os partidos políticos na época, no seu lugar criaram apenas 2. De um lado, um partido da situação, um partido de apoio ao regime, e do outro lado, um partido de oposição permitida, que era o MDB.
Tudo isso para manter uma aparência de democracia, quando na verdade aqueles políticos que fossem contra o regime militar, ou que dessem muito trabalho ao regime militar, poderiam ser cassados. Logo em seguida veio o ato institucional número 3, que vai estabelecer eleições indiretas também para governador. Lembrando que era eleição indireta é aquela eleição que é realizada pelo Congresso e não mais pelo povo, né, por eleição direta. Estabelecer as eleições indiretas para governador e o governador, por sua vez, escolheria os prefeitos das capitais, ou seja, a população não podia mais escolher diretamente nem prefeito nas capitais, nem os governadores de estado e nem o presidente. Diante dessa situação, vários políticos que haviam percebido ou que haviam apoiado o golpe militar em 1964 por perceber como oportunidade de eliminar a oposição, vão entender então que os militares não tinham planos de abandonar o governo, né? De abandonar o poder. E aí o Carlos Lacerda, que é um nome que eu já citei várias vezes, uma das principais lideranças da UDN, vendo o fechamento dos partidos políticos, vai procurar dois antigos inimigos políticos dele, os ex-presidentes Juscelino Kubitschek e o João Goulart, para criar um que eles chamavam de frente ampla, uma frente ampla democrática, que buscava combater politicamente a ditadura militar no Brasil, fazer oposição política à ditadura militar. Logo em seguida, os militares simplesmente declaram a frente ampla ilegal e fecham essa frente ampla. Ou seja, os militares é mais uma demonstração de que não havia espaço democrático político no Brasil nessa época. Tá? Em seguida vem o ato institucional número 4, de 66, final de 66. Esse ato institucional ele vai reabrir o Congresso, convocar deputados e senadores para aprovar uma Constituição que os militares haviam escrito. Os militares preparam uma Constituição, convocam o Congresso para ir lá e aprovar essa Constituição. De novo, para manter uma aparência de democracia, de legalidade, de que essa Constituição havia sido feita pelo Congresso. Na verdade, os militares meio que impõem essa Constituição também. E nessa Constituição, os poderes dos presidentes militares vão ser muito ampliados e as liberdades democráticas vão ser ainda mais restritas. Então, aproveitando desses novos poderes, os militares eles vão impor mais 2 leis, criar mais 2 leis para restringir ainda mais as liberdades políticas e democráticas aqui no país. A primeira delas que eu coloquei para vocês, a lei de imprensa, que vai intensificar a censura a jornais e revistas através da criação de um aparato burocrático para fiscalizar esses jornais e revistas. Como que funcionava, né? A censura ela não começou a partir da lei da imprensa. Desde o golpe em 1964, os militares já censuravam os jornais. Só que a partir da lei de 1964, se cria toda uma estrutura para vigiar esses jornais e essas revistas. Existia durante a ditadura militar, por exemplo, a figura do censor. Dentro das redações dos jornais, o que o censor fazia? Ele lia, ele verificava o jornal antes da impressão para evitar que saísse naquele jornal alguma crítica ou alguma notícia que os militares consideravam indesejadas, que não deveria ser conhecida pelo público. Isso era a censura praticada durante a ditadura militar. Eu coloquei para vocês uma charge aí do lado de um chargista muito importante da época, chamado Fortuna. Ela, na verdade, é um pouco anterior à criação da lei da imprensa, mas ela demonstra que já existia censura e o que era a censura da ditadura militar. Você vê uma pessoa com um jornal aberto e o espaço de uma notícia recortada, né? Os jornais depois vão encontrar várias outras formas aí de denunciar que estavam sendo censurados, mas a gente conversa isso mais para frente em outra aula. Uma outra lei, então, que vai ser criada aí pelos militares é a Lei de Segurança Nacional. Essa lei ela vai determinar que aqueles acusados por subversão, né, por serem inimigos do regime, eles não seriam mais julgados pela justiça comum, mas sim pela justiça militar. Não sei se vocês sabem, mas os militares eles têm um poder judiciário, uma justiça própria, né, um juiz próprio dos militares, um juiz militar para julgar os casos lá dentro. E é lógico que quando alguém que é acusado de um crime de subversão, de ser contra o regime militar, vai ser julgado não pela justiça comum, mas pela justiça militar, isso vai reduzir muito as chances dele de ter um julgamento justo. Terminado então o governo do Castelo Branco, vai chegar ao poder um outro general, Costa e Silva, também eleito de maneira indireta pelo Congresso. Todos os presidentes do regime militar são eleitos indiretamente por aquele Congresso, onde a gente sabe que não existia oposição de fato ao regime, porque a oposição havia sido ou era sempre caçada. E a gente costuma dizer que a chegada do Costa e Silva ao poder marca também a chegada da linha dura. O que é a linha dura, né?
Tudo isso que eu falei para vocês que aconteceu até esse momento, no primeiro governo da ditadura, o governo do Castelo Branco, aconteceu durante o regime, durante o governo daqueles que nós chamamos de castelistas, até por causa do nome do Castelo Branco, que são aqueles militares que sim reprimiam, censuravam, caçavam oposição, declaravam ilegais a oposição. Tudo isso aconteceu durante o regime dos castelistas. O Linha Dura acredita em tudo isso, em reprimir, em perseguir, em caçar, na ideia de doutrina de segurança nacional. A diferença é que a Linha Dura é ainda mais radical e ainda mais violenta. Tá? Então a chegada do Costa e Silva marca o início do período mais violento do regime militar. E da mesma forma que aumenta a repressão, aumenta também uma resistência democrática contra o governo dos militares. Em 1968, por exemplo, a UNE, a União Nacional dos Estudantes, que eu havia dito que tinha sido declarada ilegal pelos militares sem nenhum motivo, ela continuava existindo, mas de forma ilegal, né? Ou seja, ela existia ali debaixo dos panos, vai organizar um novo congresso. Esse congresso, lógico, tinha que ser escondido, né? Porque as pessoas não podiam se organizar politicamente durante a ditadura militar, pelo menos não as pessoas de oposição, ele vai ter que acontecer escondido. Vai acontecer na cidade de Biúna, aqui em São Paulo, mas os militares, aquele aparato todo de investigação dos militares, vai descobrir que vai acontecer esse congresso, eles vão aparecer lá no congresso e vão prender por volta de uns 700 estudantes, mais ou menos, que é essa última imagem, imagem de baixo que vocês estão vendo aí, da prisão de alguns desses estudantes. Além disso, acontece também algumas greves importantes, especialmente uma em Contagem, em Minas Gerais, e em Osasco, aqui em São Paulo, que vão ser duramente reprimidas, principalmente de Osasco, pelos militares, com a invasão de sindicatos, por exemplo. De novo, é mais um exemplo de que não existia liberdade democrática no Brasil nessa época. Você não podia se organizar, os militares iam lá, invadiam um sindicato, impediam que os estudantes se organizassem, por exemplo. O outro acontecimento importante que marca o período é o assassinato de um estudante chamado Edson Luiz, estudante universitário, que estava em uma manifestação pedindo melhores condições de alimentação no refeitório da faculdade onde ele estudava, da universidade onde ele estudava. Nessa manifestação, Edson Luiz vai ser assassinado pela polícia, que, como era de costume no regime militar, vai agir com muita violência para reprimir essa manifestação, que pedia apenas melhores condições de alimentação. O Edson Luiz vai ser assassinado, e o Edson Luiz é esse estudante que vocês estão vendo morto aí na primeira imagem, ao lado dos companheiros dele ali. O Edson Luiz é assassinado, então isso gera uma grande revolta e várias manifestações vão acontecer pelo país contra a ditadura militar. A mais importante, a mais significativa dela é a passeata dos 100 mil, que vai ser organizada por estudantes, mas conta também com participação de artistas, vários artistas vão estar lá nesse dia, alguns setores mais progressistas da sociedade, que vão basicamente se manifestar contra a ditadura, vão pedir a volta da democracia no país, tá? E, claro, também várias das manifestações que acontecem vão ser reprimidas pela ditadura militar. Essa foto do meio que vocês estão vendo aí, com essa multidão toda, é da passeata dos 100 mil que acontece no Rio de Janeiro. Aproveitando que essas manifestações contra o regime militar ganhavam força, um deputado do MDB chamado Márcio Moreira vai fazer um discurso no Congresso pedindo para que a população não apoiasse os militares. Não era um discurso radical, havia, por exemplo, dizia coisas como, por exemplo, para que as pessoas não fossem no desfile de 7 de setembro, ou para que as meninas não namorassem os militares, mas esse discurso vai acabar servindo como pretexto para que os militares impusessem mais um ato institucional, o ato institucional número 5, que é considerado o mais repressor de todos os atos institucionais. Esse ato institucional ele vai reafirmar alguns poderes do presidente, dar novos poderes a esses presidentes militares, como, por exemplo, fechar Congresso Nacional, fazer leis e nomear interventores nos estados e nos municípios, caçar os políticos eleitos, demitir, transferir e aposentar funcionários públicos, lembrando que havia todo um serviço de inteligência, de informação dentro do regime militar, para coletar informações sobre os cidadãos, para poder perseguir aqueles que fossem considerados oposição ao regime. Isso valia também dentro do serviço público. Vai dar ao presidente o direito de decretar estado de sítio sem consentimento do Congresso.
e principalmente vai suspender o direito de habeas corpus, aqueles que fossem acusados de subversão. Habeas corpus, para entender de uma maneira bem simples, seria uma decisão judicial que impede uma pessoa de ser presa injustamente. Porque a ideia do habeas corpus é evitar que a pessoa não seja perseguida pelo Estado, né? Você pode conseguir uma pessoa poderia conseguir um habeas corpus para evitar que os militares fossem lá e a prendessem. Com a suspensão do direito de habeas corpus, os militares podiam simplesmente ir lá e prender a pessoa acusada ou não por alguma coisa, né? Por um crime de subversão. É comum, inclusive, alguns relatos de pessoas que passaram por verdadeiros sequestros pelos agentes da repressão da ditadura. Os agentes iam lá, prendiam a pessoa sem que a família soubesse, sem que a família fosse comunicada, sem que ninguém fosse comunicado. Essas pessoas meio que desapareciam dentro do sistema de repressão e demorava-se muito para encontrar algumas dessas pessoas e muitas não foram encontradas até hoje. Eram verdadeiros sequestros. Então, com o fim do governo do Costa e Silva, que vai sofrer um AVC, vai chegar ao poder um outro militar, General Garrastazu Médici ou apenas Médici. E o governo do Médici é considerado o mais violento durante todo o regime militar, por isso nós chamamos de anos de chumbo. Lembra então que aquela resistência democrática ela ganhava um certo poder, então o que o governo do Médici decide fazer então é reprimir ainda mais, ser ainda mais violento, ainda mais radical. Para isso ele vai investir e aperfeiçoar vários dos órgãos de repressão durante o regime militar, com destaque para a SNI, Serviço Nacional de Informação, o DOPS, que são as Delegacias de Ordem Política e Social. Pelo nome você já percebe o que essas delegacias investigavam. Elas investigavam a atuação política das pessoas e social. Elas investigavam politicamente as pessoas. E o DOI-CODE, que eram os destacamentos de operação de informação e centros de operação de defesa interna. Aquela lógica de que o principal inimigo do regime eram os inimigos internos, né, que deveriam ser combatidos. E esses órgãos eles vão ser responsáveis aí por coletar informações, por prender e torturar várias pessoas no Brasil, vários cidadãos brasileiros, entre artistas, professores, funcionários públicos, sindicalistas, estudantes, padres, os cidadãos comuns mesmo, que vão ter suas vidas investigadas e muitos vão chegar a ser presos por sua posição política ou até por conhecer alguém que fizesse parte da resistência contra a ditadura militar. E essas pessoas presas, dentro principalmente do DOPS, mas também em vários outros espaços que eram mantidos clandestinamente ou mantidos escondidos, várias dessas pessoas vão ser torturadas. As torturas mais comuns incluíam estupro, afogamento, choque, tortura com animal. Várias pessoas vão relatar que foram torturadas na frente dos filhos e filhas pequenas. Eu coloquei a imagem de 2 pessoas sendo torturadas, 2 torturas comuns aí na época. Geralmente as pessoas eram torturadas nuas. A gente vai ver mais para frente o depoimento de algumas dessas pessoas que são torturadas nesse período. E muitos desses que vão sofrer essas torturas vão desaparecer, vão morrer durante as torturas. E aí os agentes da repressão vão dar sumiço ao corpo dessas pessoas. Algumas são localizadas depois. Para algumas sabemos o que aconteceu pelo relato de outros companheiros dessas pessoas que estavam presas. E algumas nunca foram localizadas até hoje, tá? Então, como eu disse, né, todas as pessoas que eram acusadas de subversão, lembrando que se vivia um período sem direitos políticos, né, muitas das pessoas acusadas de subversão podiam ser presas assim pelos agentes da repressão, eram verdadeiros sequestros, como eu havia dito. E como eu disse, muitas dessas pessoas presas vão ser torturadas e muitas vão ser mortas também.